7. Regressor Instruction. Capítulo 31. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Qualquer um que tivesse visto a batalha diria que a situação havia piorado muito. Era comparável a uma peça de arte sem valor. Aposto que mesmo que o próprio Salomão viesse e fizesse um julgamento, então ele mesmo teria me declarado um pecador. A aposta que Kim Il-sung decidiu fazer com sua própria reputação certamente não terminou mal para ele. Os monstros devoraram Lei Qishu impiedosamente, e a fúria do lacaio de Jung Jin o tornava caprichoso o suficiente para me matar. Mas não houve mais nenhum conflito, e Kim Il-sung lidou com a situação muito bem. Não sabia se tinha feito a minha parte ou não, mas fiquei bastante feliz com os resultados. Sem nem mesmo usar as mãos, enviei um homem à morte impiedosa. Mesmo tendo perdido um dente enquanto agia para me tornar a vítima, alcancei alguns resultados vantajosos e desejáveis que ganharam a atenção calorosa de meus queridos e preciosos colegas. No entanto, a expressão de Jungaia mudou inesperadamente. Tornou-se tabu envolver-se em qualquer briga com outra pessoa por ela. Não me diga, realmente. Também havia se tornado algum tipo estranho de tabu alguém tocar meu corpo. Depois de roer as unhas por um momento, ela rapidamente se aproximou de mim como se de repente tivesse percebido que eu ainda estava deitado no chão. No entanto, sua expressão ainda era hostil. Oh, opa! Depois que ela me viu sangrando pela boca, ela se esqueceu de tudo. Ela usou seu anel e tentou enviar poder mágico através dele. A visão era espetacular. No entanto, o anel de poder divino que Ayan estava usando não tinha a intenção de curar essas feridas. Quando agarrei sua mão esquerda ligeiramente, ela parou o feitiço, como se soubesse o que eu quis dizer. Seus grandes olhos estavam cheios de lágrimas e, depois de um momento, eles começaram a cair implacavelmente. Você está bem? O que posso fazer? O que devo fazer? Claro que estou bem. Afinal, foi minha culpa. Senti um gosto amargo na boca. Um dos dentes tinha voado e um lado da minha bochecha estava formigando, mas eu não estava sentindo tanta dor. Isso porque, se eu fizesse qualquer coisa além de exibir minha rigidez, parecia que Jungayan começaria a lançar feitiços por todo lado. Seja paciente, Ayan. Por favor, por favor. Disparar magia na festa de Jungjinho definitivamente não era uma má opção, mas era melhor bancar o vítima agora. Como pude ver que Kim Il-sung ainda não tinha feito nada, parecia que ele também esperava por isso. Ela continuou tocando meu rosto como se eu tivesse perdido minha pele ou algo assim. Vendo que ela estava lutando com as suas palavras em seu estado de pânico, me perguntei se Ayan estava realmente sã. Lágrimas escorriam por seu rosto e ela estava com o nariz sangrando. Era como se eu já estivesse morto. Sua reação foi muito apaixonada pelo fato de eu ter perdido apenas um dos meus dentes. Você está bem, opa. Você está bem? Sim, estou bem. Não é grande coisa. Não se preocupe comigo, Ayan. Estou realmente bem, não dói nada. Doeu, mas não foi um grande ferimento. Foi bom ter essa reação para esse tipo de ferida, pois parecia um pouco assustador pensar no que aconteceria de outra forma. Esse cara. Como você ousa? Irritar-se facilmente era natural para Park Deok-gu, e para ele era o mesmo que comer e beber. As reações de Jungaia e Park Deok-gu excederam minhas expectativas. Nesse ponto, pensei que Jungjinho também ficaria constrangido com essa situação. Claro, o cara que estava mais envergonhado do que qualquer outra pessoa foi quem me bateu. Ele sentiu a mudança repentina e ameaçadora na atmosfera. O que eu tinha feito instantaneamente me transformou, o causador, em uma vítima. No entanto, algo ainda mais mágico aconteceu. Arg. Mesmo sabendo que não deveria fazer isso, minha boca continuou a se curvar em um sorriso. Eu continuei sorrindo. No final, foi Jungjinho quem baixou a cabeça. Sinto muito, Kyoongsi. Sem problemas. Não tenho nada a dizer. Eu sei que você não fez isso com más intenções. Se você não tivesse usado magia, algo ainda pior teria acontecido. Jae-joon está triste porque Qishu, que estava conosco há muito tempo, morreu. Espero que entenda. Jae-joon. Mas... Jae-joon. Você tem que se desculpar. Era uma situação inevitável e era a melhor opção. Se não fosse por Kyoon, poderíamos estar todos mortos.
Não sabia se era por causa da expressão de Jungjinho, mas o cara chamado Jaejoon, que até então tinha ficado furioso o tempo todo, também baixou levemente a cabeça. Parece que perdi o controle, desculpe. Seus punhos tremiam. Ele não estava olhando para mim direito e não era difícil saber por quê. Achei que deveria ser eu ao me desculpar nessa situação. Na verdade, ele ainda parecia vermelho como uma maçã e não estava se desculpando de todo o coração. Em vez disso, parecia que ele estava apenas tentando controlar sua raiva. Está tudo bem, Jaejoon. Eu posso entender. Eu também fui um pouco leviano. Não posso confortá-lo com nenhuma palavra, mas peço desculpas sinceramente. Claro, eu também não estava falando sério. Eu sinto muito, pude ver que ele estava abaixando a cabeça à força. Eu realmente não sentia que estava recebendo um pedido de desculpas, mas me senti bem fora disso. Ufa! Se ele não tivesse ficado com raiva em primeiro lugar, teria sido eu quem teria que fazer uma reverência a ele. Na verdade, o que era mais preocupante do que aquele cara era, claro, Jungayan. O que eu vou fazer com ela? Se ela estava pensando em fazer a mesma coisa que fez com Park Hae-young, isso seria muito ruim. O título de culpado no caso de Park Hae-young já havia sido pregado em Jungjinho. Mas se esse cara desaparecesse de repente em algum lugar logo depois, Kim Sun poderia suspeitar de Jungayan. Certamente aumentaria as suspeitas se esse cara fosse encontrado morto com pernas e braços amputados. Claro, eu também estaria na lista de suspeitos até então. Eu queria acalmá-la. Pelas expressões dela, parecia que ela não voltaria ao normal tão cedo. Quando olhei para as palmas das mãos, elas estavam sangrando devido às unhas quando ela fechou os punhos. Agora eu tinha quase certeza de que o ataque de Jungayan era inevitável. Vamos ver onde isso vai dar. Se eu pensasse um pouco mais positivamente, o cenário não era tão ruim, na verdade. O fato de Jungayan atacar diretamente também era algo que poderia ser útil no futuro. Se Kim Jae-joon morresse, Jungjinho teria perdido seus dois companheiros. O que ela está fazendo? No entanto, a aparência de Ayan secretamente pegando meu dente caído estava dando a sensação de uma bomba relógio que você nunca sabia quando iria explodir. Eu vou te levantar, Kilyon-gopa. Sim. Vamos fazer isso. Desculpe pelo incomodo. Ela me agarrou pelos braços e eu fui capaz de me levantar novamente. Não doeu muito. Agora, a próxima melhor coisa a fazer era atacar primeiro. O momento do primeiro ataque teve que ser determinado por nosso lado. Não gostava do Jinho perto de mim, talvez ele atacasse na hora se tivesse chance. Você pode andar? É claro. Se você tiver algum problema. Não, está tudo bem. Yoon-sung-si. Como você disse, vamos sair deste lugar primeiro. Sim, você está certo. A enorme porta de ferro ainda estava bem fechada. Ou não abriria até que a missão terminasse, ou só poderia ser aberta por fora. Mas uma coisa era certa, para sobrevivermos, tínhamos que encontrar uma maneira de completar a missão desta masmorra. Infelizmente, o nome da missão em si era sobrevivência. Talvez quando a mulher, no início, falava em sobreviver, ela estivesse se referindo a essa busca aqui. As palavras de Jungjinho alegraram o ânimo de todos. Estávamos ouvindo tudo o que ele dizia. Isso porque todos, incluindo Jungayan, estavam à procura de Jungjinho e de sua hostilidade, se por acaso ele demonstrasse. Era natural para ele agora tentar se aproximar de nós para viver. Achei que seria eu quem faria isso, pois vinha pensando da mesma forma. Eu pensei na mesma coisa. O primeiro andar na verdade não tem outro propósito e parece que sobreviver e atacar os monstros aqui são os objetivos principais. Se a sobrevivência é uma condição que precisa ser cumprida para escapar desta masmorra, então temos que evitar ou superar os monstros. Desta forma, podemos matar dois coelhos com uma cajadada só. Se essa hipótese estiver correta, não precisamos nos preocupar muito com o primeiro andar. Isso significava que, quer estivéssemos nos concentrando em atacar ou sobreviver, era necessário usar estrategicamente as habilidades de sobrevivência. Kim Sung parecia estar pensando da mesma forma. Não consegui me concentrar na conversa porque estava tentando encontrar o caminho para o frente, mas vendo que não havia vozes, parecia que minha hipótese estava correta. Tanto a sobrevivência quanto o ataque sobre os quais a mulher falou no tutorial de início aconteceram aqui. Eu entendo a parte da sobrevivência, mas
Bem, pode haver algo como um monstro-chefe aqui. Oh, isso é comum nessas condições. Se você olhar as janelas de status ou classes, este lugar é bastante semelhante a um jogo online. Se não fosse pelo tutorial, poderia haver vários métodos de ataque, mas esta é uma masmorra que é simplesmente focada na sobrevivência e no ataque, então podemos estar enfrentando um problema um pouco diferente. Matar aquele monstro é provavelmente a principal coisa que temos que fazer aqui. Eu estava pensando a mesma coisa, Killongsi. É só um palpite. Em segundo lugar, também temos a opção de encontrar nossa saída. O que você quer dizer? Pode ser a nossa saída desta masmorra infernal, ou pode haver outro método que pode nos tirar todos de lá. Há mais algumas coisas, mas não consigo me lembrar delas. Era apenas um raciocínio que qualquer um poderia formar facilmente. Jung Jin e até mesmo You Seokou podem ter pensado a mesma coisa, então havia pouca suspeita sobre quem fala primeiro. Você realmente está pensando no futuro, Killongsi? You Seokou murmurou. Sei que ele também estava com raiva. Ele parecia estar pensando se eu tinha jogado a bola de fogo ali de propósito, mas eu apenas ri em minha mente com esse pensamento. Ele não era o único cara que queria me matar. Oh, estes são apenas alguns dos meus pensamentos. Na verdade, eram deduções simples. Enquanto continuava andando, não conseguia mais ver os monstros. Claro, havia alguns outros espalhados, mas eles não eram do mesmo nível que aqueles que lutamos antes. Nós os matamos o mais rápido possível porque eles poderiam causar problemas imprevistos, e então teríamos que enfrentar o mesmo tipo de batalha novamente. A maior parte de nossa resistência havia sido drenada, então estávamos nos movendo muito lentamente. Tínhamos que parar várias vezes para recuperar o fôlego. Nesse tempo, nossos poderes mágicos estavam se recuperando pouco a pouco, o que era bom para nós. Houve ocasiões em que Kim Sung franziu a testa e Jungayan continuou olhando para Kim Jae-joon, mas felizmente, nada de grande aconteceu. Particularmente no caso de Ayan, sempre que ela me via com minha boca inchada, ela ficava ainda mais frustrada e com raiva. Às vezes, ela começava a chorar de repente e balançava a cabeça enquanto murmurava para si mesma. Park Deokegu parecia um pouco afetado sempre que ela chorava. Ao contrário dos rumores de que eu era bom com as mulheres, não parecia ter a menor ideia de como confortar Jungayan. Toda essa sequência de eventos foi bizarra. Então ela baixou a cabeça e sussurrou em voz baixa. Sua voz estava tão baixa que eu não conseguia ouvir direito, mesmo depois de chegar perto dela. Portanto, tentei adivinhar o que ela estava dizendo. Parecia eu tenho que matá-lo, mas não deixei minha expressão mostrar que a tinha ouvido. No final, isso me beneficiaria também. Eu vou me vingar. Fingi que também não tinha ouvido. Isso poderia ser melhor do que eu esperava inicialmente. Regressor Instruction capítulo 32. O que você acha que está aí? Bem, seja o que for, definitivamente não será mais delicioso do que a comida que você está comendo aqui. Uau! Talvez Deokegu queira comer alguma coisa. Nós vamos. Ponto. Ponto. Está bem. Os dois que conversavam ficaram estranhamente quietos. Isso havia se tornado uma ocorrência regular agora. Jungayan estava olhando para mim e não conseguiu conter as lágrimas. Não foi tão apaixonante quanto da primeira vez, mas cada vez que eu via suas lágrimas caindo assim, eu me sentia um pouco estranho. Claro, a situação em si não era tão boa. Foi porque Kim Jae-joon e Jung Jin continuaram olhando para este lado? Para arruinar ainda mais o clima da festa, durante várias conversas, Jungayan gritava, e foi inevitável que o clima ficasse um pouco tranquilo. Alguém teria pensado que fui eu quem morreu, não Lei Kisheo. Na verdade, tornou-se rotina para Jungayan encarar Kim Jae-joon. Ninguém poderia imaginar o quão desconfortável Kim Jae-joon estava. Eles já estavam em posição de ficar do nosso lado. Quando Lei Kisheo sofreu um acidente inesperado, o equilíbrio de poder que havia sido mantido entrou em colapso. O grupo de Jung Jinho realmente parecia ter desistido de tentar nos caçar. Jung Jinho pode ter decidido que seria melhor não lançar um ataque enquanto não houvesse uma boa oportunidade para isso. Eu teria feito a mesma coisa. Mesmo se eu estivesse na posição de Jung Jinho, eu teria cancelado completamente o plano de matar a festa de Kim Sung. É por isso que eles eram sensíveis até mesmo ao menor conflito. Eu realmente sinto muito. Não, Sr. Jinho.
Isso é um pouco embaraçoso. Na verdade, sou eu que devo pedir desculpas. Ele vinha se desculpando assim repetidas vezes. Eu. Eu estava muito emocionado. Claro que você estava emocionada. Eu também peço desculpas novamente. Não sei sobre o que os dois conversaram, mas sempre que Jung Jin-woo se desculpava, Kim Jae-joon também expressava suas desculpas. O problema é que, aos poucos, Jung Ayan foi mostrando hostilidade. Por que eu fiz isso? Me desculpe. Na maioria das vezes, eles conversavam sobre isso entre si, como se não fosse para nós ouvir. Eu não estava preocupado com eles falando sobre nos atacar, já que eu podia perceber isso. O que me deixou bem-humorado foi a reação de Oh Seok-woo. Ponto. Desde o momento em que revelei que era próximo de Jung-ayan, ele parecia estar de mau humor. Como esperado, quando Jung-ayan e eu começamos a andar, ele frequentemente mostrava sinais de desconforto. Em particular, parecia a ele que Ayan tinha os olhos inchados porque ela estava chorando por mim. Isso era o quanto Jung-ayan estava pensando em mim. E Oh Seok-woo. Em primeiro lugar, ele não era nada mais do que um estuprador para Jung-ayan. Na verdade, mesmo que ele só tivesse tentado fazer isso uma vez, ainda era correto dizer que ele estar aqui era um pouco absurdo. Considerando o que ele havia feito antes, não teria sido possível para ele sair com o grupo, mas parecia que Jung Jin-woo tinha feito um acordo com ele. Foi também por isso que ele conseguiu isso e ganhou experiência permanecendo com eles. Era sua ilusão louca se ele pensava que poderia pegar minha amada e se safar, mas como o plano já havia sido cancelado, bastou-lhe lançar um olhar de ódio. Em todo caso, esta festa estava caminhando em uma boa direção no que diz respeito à simpatia, pelo menos superficialmente. Foi a festa a grupo dos sonhos que esqueceu velhas disputas e não lutou. Tudo isso foi uma atmosfera criada por Jung Jin e Kim Jae-joon, mas infelizmente, eu não queria ser tão constrangedoramente amante da paz como eles. Kim Sung às vezes parecia estar pensando em algo. Esperava que fosse algo sobre como me livrar de Jung Jin-woo, já que eles eram os assassinos que mataram Park Hye-young. Achei que era certo eles morrerem aqui. Na verdade, se você considerar a reação que Kim Sung mostrou quando viu Jung Jin-woo pela primeira vez, havia uma grande possibilidade disso. Jung Jin-woo, Oh Seok-woo e Kim Jae-joon ainda exibiam sorrisos. Kim Sung, é claro, parecia que estava prestes a enlouquecer. Esse cara provavelmente seria o primeiro a atacar. Pelo menos para Park Deok-gu, Jung-ayan e eu, ele procurava uma causa ou uma boa oportunidade, pois era certo que não queria que a outra parte soubesse de suas verdadeiras intenções. Não, isso era certo. Uma boa oportunidade para matá-los, ou uma justificativa para atacar. Ele parecia estar pensando sobre essas coisas. Posso ajudá-lo? Kim Sung estava implícito na necessidade de ajuda. Precisávamos de uma situação em que tivéssemos uma posição moral totalmente elevada e pudéssemos atacá-los. Por exemplo, eu sou atacado primeiro. O que eles fariam então? Talvez essa fosse uma situação ideal. Os guerreiros da justiça lutando contra um grupo de criminosos covardes que atacaram de repente daria uma sensação muito boa. O problema era que Jung Jin e seus lacaios não nos atacariam. No entanto, considerando que um era um bufão zangado e o outro estava com ciúmes, não foi difícil. Talvez tenha sido tão fácil quanto um bocejo. Afinal, a provocação é minha especialidade. Em particular, no caso de Oh Seok-woo, havia a possibilidade de Jung Jin-woo se comportar de forma inesperada também, pois ele tinha acabado de entrar na festa de Jung Jin-woo. Esses pensamentos passaram pela minha cabeça em um instante. Em primeiro lugar, não parecia uma má ideia usar a Ian para perturbá-los. Eu não tinha outros planos. Ah! Isso seria o suficiente. Opa! A Ian sussurrou em voz baixa. Pareceu um pouco constrangedor, mas não ousei mover minha mão. Ela estava tremendo só porque eu coloquei a mão em sua cintura. Alguém pode pensar que eu estava caminhando com a Ian em busca de apoio. Os únicos que sentiram a diferença da posição da mão foram Jung-ayan e Oh Seok-woo. Não era a cintura, nem a pelvis, nem as nádegas. A reação veio apenas mantendo a linha da frente entre as áreas sensíveis. Puf! Eu podia sentir sua raiva daqui. Ah, Ayan. Desculpe. Está tudo bem. É um lugar confortável. Você pode pegar aí. Ainda. Está bem.
A expressão como se sua amada namorada tivesse sido roubada parecia horrível. Enquanto Kim Sung, Jung Jin-woo, Park Deok-gu e Kim Jae-joon estavam falando sobre a masmorra, ele estava olhando apenas para este lado. Quando abaixei ligeiramente a mão, Jung Ayan baixou a cabeça. Eu gosto muito disso. Essa reação não era esperada, mas ao contrário, Yoo Seok-woo tinha um rosto que o sinalizava que ele estava perto de explodir. Olhamos nos olhos por um segundo e não esqueci de deixar um sorriso no rosto. Eu te desafio, foi o que meu rosto expressou secretamente. Não tive que me contentar com uma mensagem verbal. Ações e expressões faciais às vezes são um ótimo meio de comunicação. Obrigado, Ayan. Não é complicado. Ah, não. Comparado com que meu pai me ajudou, isso não é nada. Jung Ayan na verdade ainda queria que eu segurasse. Eu estava segurando ela com muita suavidade, então não era ilógico para ela ter tal reação. Não importava se Yoo Seok-woo estava falando sério sobre Ayan em primeiro lugar ou não. Se ele pensou em minhas ações, acho que ele pode ter que ficar sério, mas... Bom. Foi uma semente que foi lançada. Além disso, havia outras coisas acontecendo. Como os olhos ou a voz doce de Ayan, e a maneira como ela estava preocupada comigo agora. Claro, não parecia doce para mim, mas eu sabia que uma voz que parecia estar coberta de mel esmagaria seu coração dolorido ainda mais. Segure a mão dela. Puxe o corpo dela para perto. Coloque as mãos nas costas ou nos ombros dela e mantenha uma tensão moderada. Vamos nos divertir. Foi um método que desencadeou tensão sexual. A situação era tal que o rosto de Jung Ayan já havia ficado vermelho. No entanto, o sorriso pendurado no canto da boca nunca desapareceu. Achei que tinha que parar porque a respiração dela parecia estar ficando mais irregular. Eu não pude me conter. No final, perguntei se ela se sentia confortável. Ayan, parece muito difícil paga. Nossa, eu. Ponto. Ah. O som de uma risada saiu da minha boca sem querer. Isso foi porque eu vi que Ayan ignorou completamente Yoo Seok-woo. Você podia ver o rosto de Yoo Seok-woo ficar vermelho por um motivo diferente do de Ayan. Kim Sung, Jung Jin-woo e Park Deok-gu olharam para a pequena confusão que estava acontecendo atrás deles. Park Deok-gu imediatamente abriu a boca quando viu Jung Ayan respirando com dificuldade. Oh, minha irmã, você está ferida? Não, Ayan. Na verdade, não está muito machucada. Ah, não. Eu vou te ajudar. Bem, parece que minha irmã quer ficar com seu irmão mais velho. Se ficar difícil, você tem que me dizer. Sim. Park Deok-gu interveio em um bom momento. Ele estava indiretamente me informando que Jung Ayan queria isso. Não que eu quisesse isso também. Quando coloquei minha mão na cintura de Ayan e olhei para trás, encontrei os olhos de Yoo Seok-woo novamente. Vendo meu sorriso, deve ser difícil para ele se conter. Tão doce. Sim. Não é nada, Ayan. Ok. Você podia ver a cara tremendo levemente. Ele deveria ter se comportado com bastante naturalidade se fosse uma pessoa que teve bom autocontrole em primeiro lugar, mas então ele não teria feito o que fez no abrigo. Se Jung Jin estivesse sozinho, isso teria sido mais difícil. Vendo que ele estava segurando sua espada com força, ele parecia querer me cutucar com sua espada agora, mas no momento, eu queria cumprimentá-lo por sua paciência. Não sabia se faltava um pouco o estímulo ou se esperava uma oportunidade, talvez fossem os dois. Foi quando olhei para trás e agarrei a cintura de Ayan, mas uma vez algo aconteceu. Prepare-se para a batalha. Boas oportunidades vêm com um bom momento. Eu levantei a lança com uma expressão fraca, e Ayan também se afastou por um tempo e começou a preparar um feitiço. Park Deok-gu, Jung Jin e Kim Sung estavam focando seus olhos na frente. Fu. Comecei a murmurar baixinho em uma voz que só podia ser ouvida por ele, você está com inveja, certo? O que? Ela era muito macia. Nossa Ayan. Os cantos da minha boca não pararam de formar um sorriso. São 5. Prepare-se para a batalha o mais rápido possível. Seu desgraçado. Ele de repente ergueu sua espada. Eu estava me perguntando se deveria correr porque pude ver a lâmina vindo diretamente em minha direção. É melhor ser atingido, eu sabia que poderia suportar.
Como Jungaian tinha o anel de cura, eu seria capaz de me recuperar facilmente dos ferimentos que receberia. Comecei a sentir uma sensação assustadora junto com um som estrondoso. Ah! Então veio a dor incomparável de ser atingido no rosto. Um grito saiu da minha boca, sem saber, por causa da dor muito grande que queimava meu corpo. Não foi de se admirar que os olhos de todos estivessem focados aqui em um instante. Jung Jin e Kim Jae-joon parecem não conseguir falar. No entanto, eles podiam entender que algo havia acontecido. Yoo Seok-woo tinha me esfaqueado. Estava preocupado que Jung Jin o tratasse Yoo Seok-woo como um louco e o jogasse fora para continuar sendo amigável. Então percebi que minhas preocupações eram inúteis devido aos seus gritos. Eu fiz isso. Jin-se. Jae-joon-se. Eu consegui. Das cartas que Jung Jin tinha, pelo menos uma era esse idiota. Regressor Instruction capítulo 33. Do ponto de vista de Jung Jin, parecia que um idiota havia sido libertado da prisão. Não, que besteira. O que você está fazendo? Seok-woo. Eu fiz isso. O cachorro, filho da puta. Eu esfaqueei. Irmão. Esse maldito louco. O lugar explodiu em caos. Jung Jin imediatamente puxou sua espada. Claro, pensei que não era a intenção de nos atacar. Ele está tentando matá-lo. Ele parecia estar tentando corrigir esta situação matando Yoo Seok-woo. Era como se ele fosse matá-lo para calar a boca e esclarecer a situação depois. No momento, essa era a única coisa que Jung Jin poderia escolher. Ficou claro que ele não queria lutar com a nossa equipe em um lugar como este. Se fosse Kim Sung ou Park Dae-ok que foi apunhalado pela espada, poderia haver uma chance, mas infelizmente, o mais fraco, Lee Kyeon, foi quem se feriu. Você não pode matá-lo. Quando olhei para Kim Sung instintivamente, pude ver que ele também estava se movendo rapidamente. O lacaio de Jung Jin, Kim Jae-joon, que parecia ter uma habilidade notavelmente inferior para entender a situação, começou a correr em nossa direção com uma adaga. Ele pensou que Jung Jin indo era um sinal de batalha. Esse lixo mendigo. Você o matou. Você matou Kisheo. Claro, eu matei Lee Kisheo. Mesmo assim, eu não poderia imaginar que ele realmente deixaria Dae-ok ao lado dele e correria aqui para mim. Parecia que eu tinha me tornado a celebridade oficial da festa durante o ataque. Eu que deveria ter sido protegido com segurança pela retaguarda, rapidamente me tornei o tanque principal. O inesperado foi que a capacidade de Park Dae-ok de julgar a situação era um pouco lenta. Pelo menos pensei que ele bloquearia o segundo ataque, mas ele não conseguiu evitar que Kim Jae-joon corresse para o meu lado com a adaga erguida. Droga! A adaga caiu nas minhas costas enquanto eu me agachava reflexivamente. Parecia que ele estava mirando precisamente no meu pescoço. Machuca. Ah! Foi muito doloroso. Park Dae-ok voltou a si logo após o segundo ataque cair. Além de empurrá-lo com seu grande escudo, ele começou a me bloquear com um rosto pálido e rígido. Yoo Seok-woo nas costas parecia um pouco atordoado com a situação repentina. Ele segurava a adaga que usou para me esfaquear e tremia implacavelmente. Ele também não estava acostumado a esfaquear alguém. Claro, Jung Jin e Kim Sung eram mais importantes do que esse lixo terrível. Isso é apenas um mal-entendido. As espadas dos dois colidiram antes que a voz saísse. Feito. Bang. Assim que ouvi o som, a visão de Jung Jin sendo levado para longe poderia ser vista. A batalha já havia começado. O objetivo foi alcançado e os dois se enfrentaram. Tudo o que faltava era corrigir esta situação. Queria pedir um tratamento rápido, mas o problema é que não conseguia falar. Não havia outra voz além de um grito que saiu devido à dor que senti pela primeira vez na minha vida. Quando pensei que ouviria a magia de cura de Ayan, na verdade ouvi um grito de raiva do lado de Ayan. Te odeio. Tá doendo. Esses caras. Young-si. Te odeio. Te odeio. Eu sinceramente esperava que ela me curasse em vez de gritar. A situação era tão urgente e eu também não conseguia me levantar. Monstros estavam correndo na frente deles, e Jung Jin e Kim Sung estavam lutando com suas espadas. Parecia que Park Dae-ok ainda não tinha sido capaz de descobrir se ele deveria bloquear a frente ou as costas onde Yoo Seok-woo estava, mas ele estava tentando se proteger tanto quanto possível. Opa! Opa!
Ele ainda não está morto. Irmã. Anel. Anel. Use o anel rapidamente. O anel. Ah. Opa. 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 Acalme-se e use o anel. Ah. Eu esperava que Jungaia entrasse em pânico, mas as coisas estavam um pouco mais sérias do que eu pensava. Só depois que Park Deokegu segurou a mão de Jungayan com força, ela se lembrou do que era capaz de fazer. A cura. A luz desceu sobre mim. Meu corpo não se recuperou em um instante, mas uma luz estranhamente agradável estava certamente curando minhas feridas. A dor ainda estava lá. No entanto, não houve sensação de formigamento e sangramento da ferida. Eu quase morri. Se fosse um pouco mais tarde, eu teria sangrado até a morte ali mesmo. Opa! 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 Irmão, irmão. Estou bem. Ah! Com um corpo ligeiramente trêmulo, eu olho ao redor novamente. Kim Sung e Jung Jin estavam lutando sem dizer uma palavra. Quem viu, saberia que Kim Sung era mais forte. Claro, você não podia ouvir seus xingamentos. Eventualmente, nosso vilão principal abandonou Yu Seokou, e Kim Jae-joon deu as costas e correu para deixar este lugar. Kim Sung, que olhou para este lado por um tempo, acenou com a cabeça e falou com urgência. Deokegu. Por favor, cuide de Aya e Kyong-se. Vou atrás do Jungjinho. Ok, eu entendo. Ele havia julgado que teríamos a capacidade de organizar a situação. Como ele era bastante rápido, ele sumiu de nossa vista em um instante. Kim Jae-joon também parecia estar tentando sair do lugar imediatamente como se entendesse que a situação era complicada, mas aquele cara também não levou Yoo Seokou com ele. Nesta situação, Park Deokegu poderia parar os monstros. Esses caras. Mais uma vez, pude ver Yoo Seokou brandindo sua espada. Claro, não me acertou desta vez porque Park Deokegu acertou com um escudo. Puk. O corpo de Yoo Seokou flutuou no ar e foi atingido contra uma parede, mas ao mesmo tempo, monstros correram para o local. Escudo mágico. O segundo preparado por Kim Sung bloqueou seu caminho. Ao mesmo tempo, estava memorizando feitiços naquele instante. Kim Jae-joon e Jung Jin já haviam desaparecido de vista, mas Kim Sung não conseguiu pegar os dois. Young-se, a irmã Young-se se foi. Jungayan foi pegar Kim Jae-joon. Não se preocupe, Deokegu. Primeiro, cuide dos monstros à nossa frente e siga imediatamente. Eu sei para onde ela foi. Fico feliz então. Não vi quando e como ela desapareceu. Ela preparou um novo feitiço e apenas seguiu Kim Jae-joon. Não sabia se ela conseguiria alcançar o cara com grande agilidade, mas vendo que ela estava correndo sem nenhum senso de direção, provavelmente ela voltará depois de resolver seus problemas. O rosto de Park Deokegu também estava cheio de lágrimas, talvez porque ele se deparou com uma situação inesperada. Olhei para ele e falei, pois parecia bastante chocante me ver sangrando. Não chore, leitão. Quem chorou? Graças ao empurrão do cara, a adaga ficou presa no meu corpo mais uma vez, mas não foi tão ruim. Traço. Merda. Era difícil entender o que estava acontecendo e por quê. Yoo Seokou é um cara estúpido. Ele é lixo. Traço. Não havia esperança para ele. Não, na verdade, Yoo Seokou não estava sozinho nisso. O mesmo poderia acontecer comigo, que aceitou a espada de Jungjinho como um sinal de ataque e colocou uma adaga naquele outro lixo. Achei que deveria ter sido a coisa certa. Lei Kishio era um amigo seu que havia andado com ele por muito tempo. Ele não conseguia se controlar porque Kyong matou seu amigo. Eu sabia que o plano foi cancelado. Traço. No entanto, foi tudo por causa daquele cara que mostrou um sorriso ao pedir desculpas. Eu sabia que tinha que me conter, mas não pude evitar. Essa expressão. A expressão era o problema. Essa expressão que parecia rir. Esse olhar abertamente provocativo. O problema era como esse cara me considerava. Ele parecia olhar para mim por dentro. Ainda assim, deixei aquele cara esfaqueado e indefeso. Mesmo naquela situação, no momento em que vi a expressão daquele cara observando a situação com uma expressão estranhamente agradável, não consegui guardar tudo. Jung Jin, aquele filho da puta também era um problema. Em primeiro lugar, pensei que não tinha amizade com ele, mas não pensei que ele fosse me jogar fora como se eu não fosse nada.
Eu não ligo. Ponto. Mas isso não importava mais. De qualquer forma, eu estava com ele porque precisava dele. Eu usei tanto quanto ele me usou. Foi uma história simples. Primeiro ponto. Primeiro, preciso sair daqui. Jung Jin-Woo tinha acabado de decidir que não havia oportunidade nesta situação. Como o caminho era novo, pude seguir totalmente o caminho que Jung Jin-Woo costumava usar para fugir. Mesmo agora, os rastros dele fugindo eram claramente visíveis. Depois de seguir Jung Jin-Woo, tive que lidar com Kim Sung. Desta vez tudo ficou muito mais claro. Lee Kyong não ficará aliviado sem rasgar e matar o filho da puta. Foi exatamente nessa hora em que tentei me mover o mais rápido possível enquanto carregava um arco e flecha, que percebi algo. O que? Ponto de interrogação. Era diferente do caminho que memorizei. Certamente não era assim que eu conhecia. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que mudei de classe como arqueiro. Eu estava me perguntando se havia algo errado com a masmorra em si, mas certamente não era o caso. Os traços de Jung Jin e Kim Sung também pareciam estranhos. O que? Quando olhei em volta um pouco, senti um vento forte e repentino soprando de uma direção desconhecida. Passado algum tempo, senti que uma das minhas pernas tinha sido cortada. Ah! O que? O que é isto? O que? Não pude fazer um bom julgamento. Não demorou muito para minha outra perna ser cortada. Ele ficou com mais medo quando não sabia o que o atacou. Ah! Depois que o vento soprou novamente, uma mão foi cortada. O que? O que? Ah! O que me veio à mente foi mágico. Enquanto eu olhava em volta desesperadamente mais uma vez, uma mulher apareceu no escuro, vagamente à minha vista. Eu pensei que era a primeira vez que a via, mas definitivamente não era a primeira vez. Ah! Ela tinha uma expressão avermelhada. Tão nebulosa. Seus olhos estavam estranhos. Seu cabelo estava espalhado e suas roupas estavam bagunçadas. Você podia ver que ela estava enxugando as lágrimas com as mãos. Eu te machuquei. Não vou me desculpar. O que? Eu nunca vou perdoar esse idiota. Eu tenho que matar todos eles. Eu tenho que matar todos os humanos que machucam meu opa. Que besteira. Ah! Calha a boca. E eu quero dizer, calha a boca. Este idiota. Como deve ter sido doloroso para o meu opa. Como deve ter sido doloroso. Mesmo quando ele foi atingido pela primeira vez. Deve ter sido doloroso. Eu fui rápido para descobrir a situação. Essa mulher na minha frente não era normal. Foda-se. Foda-se. Traço. Foi em um instante que percebi que estava errado. Embora ela parecesse estar estranhamente obcecada pelo filho da puta, eu não conseguia nem imaginar que ela seria essa vadia louca. Eu podia ouvir um feitiço sendo preparado. Não é de admirar que meu corpo primeiro tenha sentido o perigo. Eu queria sair dessa situação rastejando de alguma forma, mas não havia como sair. Este lugar era muito largo para rastejar e escapar. Eu podia sentir os braços da mulher agarrando meu cabelo e levantando meu rosto. Desculpe, não tenho tempo, então sinto muito por ter que terminar isso rapidamente. Meu opa. Tenho que ir voltar porque meu opa já sofreu dezenas de vezes. Não posso fazer mais nada. Ajude-me. Eu acabei de fazer o que ele me disse para fazer. Eu não acredito em mentirosos. Bomba de ar. O que estava em sua mão direita era a magia que eu já tinha visto antes. A magia que fez vários monstros se transformarem em cadáveres sem vida. Ao contrário do tempo em que era do tamanho de cabeças humanas, o que vi desta vez era pequena. Quando não conseguia entender o que ela estava fazendo, ouvi a voz da louca mais uma vez. Abra sua boca. O que? O que? Ah! Faça isso. Droga, você deve sentir da mesma maneira. Você deve sentir quanta dor meu opa sentiu. Eu teimosamente fechei minha boca. Se algo assim entrasse. No entanto, a vadia louca abriu minha boca à força com a mão e, eventualmente, colocou a pequena bomba dentro. Eu não conseguia me acostumar com a sensação de uma substância estranha quando ela entrava. O suor frio continuava a fluir e meu corpo tremia. Foi quando a explosão de sacudir o cérebro foi ouvida antes que eu pudesse sequer começar a imaginar o que estava acontecendo. Bang! Ai ai ai! Pedaços de dentes explodiram junto com a boca-língua, a garganta e as bochechas. Foi difícil entender o que aconteceu, mas uma coisa era certa.
A dor pareceu que ia derreter meu cérebro. É doloroso. Você também está ferido. Mas por quê? Você fez isso com ele. Garota maluca. Vadia maluca. Vadia maluca. Traço. Você respingou sangue em mim, idiota. Estou vivo. Ah! Até sua aparência de arrumação era bizarra. Ela cuidadosamente arrumou o cabelo e enxugou o sangue respingado em seu rosto com as mangas. Temos que terminar rápido. Esse é o último. Você não pode fazer isso de novo. Por favor, não faça isso. Ponto. Por favor, não me lembra do inferno. Ponto. As palavras não foram ditas corretamente por medo, mas minha consciência estava ficando turva. Quando pensei que seria capaz de viver de alguma forma, uma voz que foi a minha última ressoou. Ah! Estou morto. Regressor Instruction capítulo 34. Não chore, seu porco. Quem está chorando? Graças ao empurrão, a adaga ficou presa no meu corpo mais uma vez, mas não foi tão ruim. No entanto, era inegável que quase morri. Quando pensei sobre isso, foi ainda mais absurdo. Eu quase morri. De acordo com meu pensamento, Park Dae-okgu deveria ter parado Kim Jae-joon antes do segundo ataque, e Jungaean deveria ter colocado magia no anel de cura antes de gritar. Eu só poderia dizer que tive sorte. Porque eu perdi muito sangue, minha mente estava turva. Foi também quando percebi que mesmo os menores dos meus cálculos poderiam ser arruinados, e percebi que não deveria jogar à vontade. Eu deveria jogar apenas quando necessário. Percebi que precisava me preparar melhor antes de jogar os dados. Foi lamentável, mas não poderia ser evitado. Afinal, era normal entrar em pânico em uma situação repentina. Pode-se sugerir que foi uma reação natural para o inocente Park Dae-okgu ter essa aparência. Talvez eu devesse ser grato. Este ainda era um tutorial, e se o comparássemos como jogo, ainda seríamos iniciantes. Talvez o tempo resolva o problema de Aya e Park Dae-okgu. Irmão, eu acho que posso segurar eu ou seu Oku. Não. Você vai ficar bem? Ele simplesmente acenou com a cabeça. O item raro, o anel de escudo mágico, me protegeu. Aqueles que eram visíveis com o olho da mente não tinham poder para penetrar na magia desse escudo mágico. De repente, fiquei grato a Kim Sung. O efeito do item foi melhor do que eu pensava. Escudo mágico. Que. Vi monstros batendo constantemente, mas não fiquei com medo. Nesse tempo, comecei a preparar mais feitiços. Senhor, Eoru, ouça minha voz, responda, queime meus inimigos, dê-me força. Ponto. Bola fogo. Minha cabeça estava um pouco tonta. Essa situação provavelmente era por causa do meu baixo poder mágico, mas provavelmente também porque eu havia sangrado e perdido muito sangue. A ferida foi curada, mas o dano permaneceu. Quando recitei o feitiço, uma grande bola de fogo apareceu na frente dos meus olhos, desmontou o escudo mágico e estendeu para fora. Bang! Foi um golpe direto perfeito, mas Park Dae-okgu se posicionou na minha frente, perguntando se haveria algum sobrevivente. Simplificando, eu criei destruição. O que? Young-si, seu corpo está bem? Está bem. Fiquei um pouco tonto, mas não foi problema. Em vez disso, foi muito refrescante. Foi quase porque eu morri e voltei à vida, e as coisas estavam indo muito bem no momento. Kim Sung matará Jung Jin-woo, e Kim Jae-joon tava com Aya, tendo um momento feliz. O que importava era eu ou seu Oku. Isso não significava que eles eram livres e não tinham mais nada para fazer. No entanto, era natural que todo o problema fosse resolvido. Park Dae-okgu amarrou aquele cara e segurou-o no chão. Teria sido ruim, mas era melhor do que nada. Não, em primeiro lugar, ele não poderia quebrar tal coleira com a força que tinha agora. Me deixar ir. O que você quer fazer? Seokuo começou a resistir no momento em que voltou a si, mas não havia esperança para ele. Ele lutava enquanto estava deitado no chão, e Park Dae-okgu segurava com força. Puto. Você, Lee Kyeon, seu ratinho. Você não pode me libertar agora. Puto. Os outros virão aqui. Kim Sung virá aqui mesmo depois de se livrar daquele filho da puta e enfiar uma faca em sua garganta. Você quer ser salvo? Continue sonhando. Ele falava de boa vontade, mas não conseguia nem dizer mais nada porque estava sobrecarregado.
O mundo de delírios em seu cérebro era mais profundo do que eu pensava. Ah! Você está sorrindo? Isso é engraçado. Você acha que pode continuar rindo assim? Lei Young. E o porco ao lado. Não posso perdoar essa Ian também. Nunca. Eu vou fazer você se arrepender todos os dias. O que? Esta. Não estou ouvindo bem? Não é de admirar que ele estivesse tão bravo. Enquanto eu gentilmente levava minha mão ao meu ouvido, colocando meu rosto para fora, e levantando sua boca, o rosto do cara mordendo de raiva era visível. Lake Leon, esse lixo. É sempre divertido ver tanta emoção. Você deve estar muito confiante. O que? Os irmãos mais velhos que você ama parecem ter abandonado você e fugido. O que? Você pelo menos ouviu falar de Jung Jin-woo? Desde o momento em que Lei Ki-cheol morreu, o plano foi cancelado aqui. Não, era que eles estavam ficando amigos em vez disso. O que? Um rosto de vergonha entrou em minha linha de visão. Parecia que ele não sabia disso. Essa era a cena que eu queria ver. Não seria capaz de saber disso sem o meu olho da mente ou a reação de Kim Il-sung. Eu teria pensado, você só precisa ter um pouco de cuidado ao mover-se com um grupo ruim. Não estava muito interessado em saber se estava certo ou errado. Olhando para sua expressão, parecia ter sido correto até certo ponto, mas isso não importava agora. Claro, não havia razão para explicar a situação para ele. O que? Do que você está falando? Puto. Eu continuei rindo. Isto foi muito divertido. A maneira como esse cara estúpido se movia me lembrava uma boneca ou um cavalo de shoji. Foi uma sorte que Jung Jin apenas pensasse nele como um nada. Como é? O que você está falando? Eu não expliquei necessariamente. Em vez disso, sorri agradavelmente. Se você não for estúpido, você saberá. No entanto, Yoo Seoko apenas continuou olhando para mim sem expressão. Talvez ele realmente fosse estúpido. Desde a primeira vez que sugeri atacar a masmorra, a magia usada para bloquear a onda do monstro pela primeira vez, a morte de Lei Ki-cheol, era de fato um pouco absurda. Ele pode até estar percebendo que tudo era uma brincadeira bem trabalhada, mesmo quando ele provocava de propósito. O cara estúpido agora estava adivinhando porque eu estava mexendo abertamente com a Yan. Não havia razão para simplesmente rir dele e se divertir com a Yan. Tudo era uma armadilha mesquinha preparada para ele. Ele provavelmente nem vai acreditar que já mordeu a isca. Não importa o quão mal os humanos controlassem suas mentes, ele realmente era irregular. Park Deok-gu olhou para mim com uma expressão assustada, mas não necessariamente deu ou pediu outra explicação. Isso porque o rosto do cara que não queria nada mais do que me matar ainda estava à vista. Lei Ki-leon, esse lixo. Você é um merda. Era ridículo que ele estivesse esperando por seus amigos. Jung Jin decidiu que seu poder era insuficiente, então ele recrutou Yoo Seoko e desceu para a masmorra para criar uma mudança. Em conclusão, ele não era nada mais do que isso. Era tão natural que dava para perceber, mesmo que pensasse um pouco friamente. Yoo Seoko também deve ter percebido que cometeu um erro. Isso. Obrigado, Seoko. Sou grato a você. Não estava com medo porque suas mãos e pés já estavam amarrados, mas fiz uma careta para a cena. Eu vou matar você. Eu vou te matar. Posso dizer o mesmo. Para matar ou não, eu segurei as coisas. O que? Eu não sou uma boa pessoa. Claro, estou um pouco relutante em matar pessoas. Mas, vendo que entrei em um lugar como este, acho que preciso vivê-lo pelo menos uma vez. Você me escuta. Experiência. Que? Embora eu goste de deixar isso para os outros, não posso pedir emprestada a mão de outra pessoa para sempre, e é melhor compartilhar o pecado original. Isso. Você é louco. Você é o mesmo. Mesmo se as coisas fossem um pouco mais confusas, eu estaria deitado aqui. Talvez seja Ian Deok-gu. Eu levemente levantei a lança que ele segurava em sua mão. Jung-se, uma voz embaraçosa soou. Claro, eu nunca tinha cometido um assassinato antes. Park Deok-gu parecia estar perguntando se eu poderia fazer isso. Talvez se ele me segurasse, eu teria desistido aqui. Não foi tão fácil fazer isso. Claro, a mão com a lança tremia. Foi porque tive medo de matar um humano. Por um lado, já me decidi,
mas foi bastante difícil. Eu era diferente de Aya, cuja personalidade era um pouco distorcida, ou Kim Il-sung, que matou inúmeras pessoas. Para ser honesto, ainda estava um pouco relutante. No entanto, seleção natural. Achei que era mais razoável experimentar aqui de qualquer maneira. Ah, me salve. Desculpe. A mão que segurava a lança parou de tremer. Se você não quiser ver, feche os olhos, Deokegu. Não olhei para a expressão de Park Deokegu. Achei que ele teria fechado os olhos. Ah, me salve. Naquele instante, a lança perfurou sua garganta. A sensação desagradável que passou pelas minhas mãos fez meu corpo tremer todo. Kek. Kek. E ouço Okou lutando para falar. No entanto, seu status entrou em minha linha de visão. Queria virar a cabeça, mas sei que não podia negar. Eu puxei o gatilho. A bala disparei. Meus braços e pernas continuaram a tremer. Não foi a primeira vez que vi uma pessoa morrer, mas foi a primeira vez que fiz isso sozinho. Eu posso pensar nisso igual Park Yeong. É verdade que eu a matei também. Não, na verdade, eu a matei. A mulher que vi no início também pode ter sido morta por mim. Decidi me afastar dela quando ela precisava de ajuda. Não havia necessidade ou razão para entrar em pânico agora. Eu simplesmente tinha que aceitar a situação com a mesma calma com que aceitei então. Era necessário porque não podia ser evitado. Não foi fácil ver uma vida morrer silenciosamente, mas... Senhor. Kek. Crack. Desculpe. Seu rosto estava distorcido de dor. O maldito cara continuava tentando falar, e o sangue jorrando não era nada agradável. Com o passar do tempo, seu rosto ficou mais confortável. Carne. Rio. Canhamo. Eventualmente, o cara que olhou para aquele lado ficou quieto, e o silêncio começou a reinar sobre o lugar. Se eu posso, você pode fazer melhor. Essas foram as mesmas falas faladas quando eu cacei pela primeira vez com Park Deokegu e peguei um monstro. Ao contrário da primeira vez, não houve resposta nesta situação. Em vez disso, uma voz ligeiramente veio. Do ponto de vista de Park Deokegu, agora era um bom momento para falar e desviar minha atenção. Jung-si. Ponto. Ele era cristã. Uma pergunta embaraçosa que não se encaixa à situação. Eu ri e disse o que pensava. Deus não existe, novos trabalhos foi aberto. Por favor, escolha um trabalho que você acha que precisa. O que? Não pode ser. Algo assim de repente aparecendo. Não pode ser. Regressor Instruction capítulo 35. Achei que foi um momento um tanto inesperado, mas não foi tão estranho, já que consegui acumular muitos pontos de experiência até agora. Desde que consegui meu primeira classe, eu andava com Kim Il-sung e lidava com monstros na maior parte do tempo, e mesmo depois de entrar neste lugar, eu os acertava sem parar. Pessoalmente, achei meu progresso um pouco lento. Achei ridículo que, depois de matar Ryo Seokou, um novo emprego tivesse se apresentado para mim. NT, manos, na real tava sem trabalho, eu pensei em mudar. Mesmo se você matar humanos, a experiência aumenta. Talvez não seja só isso. Havia uma grande probabilidade de que todas as ações tivessem pontos de experiência dentro delas. Houve principalmente contribuições e acertos de última hora. Claro, foi difícil obter dados válidos, mas eu tinha visto as estatísticas aumentarem até mesmo para o pessoal no abrigo. Pensei em tomar várias direções para a magia aumentar minha inteligência, e até mesmo ir tão longe a ponto de usar magia para aumentar a magia. No entanto, todas as estatísticas, como resistência e agilidade, continuariam as mesmas. Achei que talvez esse trabalho fosse semelhante. Um novo trabalho foi aberto. Por favor, escolha o trabalho que você acha que precisa. Ver vagas abertas, invocador raro, mago raro, bruxo raro, alquimista raro, mago de fogo raro. Existem tantas opções. Eu estava um pouco preocupado com o que fazer se houvesse um trabalho de golpista, mas não havia. Em vez disso, me senti muito feliz. Tenho vontade de dar pontos por todas as classes raras que se apresentaram a mim. Não olhei mais de perto, mas parecia que nenhum parecia ruim. Acima de tudo, tive a sorte de não ter classe de comandante. Claro, pode não ser o caso, mas eu estava preocupado que Park Deokegu,
que descobriu minhas informações de classe anteriores, se tornasse o papagaio do comandante mais uma vez. Eu não disse nada, mas pensei nisso cerca de 3 vezes graças às palavras de Park Deok-gu, que fizeram tudo parecer surpreendentemente atraente no tempo. Na verdade, ainda me perguntava como teria sido se eu escolhesse ser comandante. No entanto, também estava um pouco grato por estar completamente fora do controle de comandante. Eu não conseguia ver a janela de status continuamente, então tive que me concentrar para dar uma olhada rápida nela. Quando olhei para a janela de status, várias informações apareceram. Invocador raro. Invocador não é um trabalho para ir em frente e lutar. É um grupo de profissões que lutam usando ministérios convocados ou espíritos ou contratos. Depois disso, você pode alterar as tarefas para tarefas relacionadas ao invocador, como domador, elementalista e invocador. A saúde aumentará em 1, a inteligência em 1 e a magia em 2. Nada mal. Descobri que estava gostando do que o invocador tinha a oferecer. A ideia de ter uma luta de espíritos por mim parecia bom e seguro. Eu não sabia se tinha o talento ou afinidade que normalmente aparecem em novelas ou jogos, mas vendo que um invocador saiu como um trabalho, achei que se encaixaria bem na minha disposição. Mágico raro. Este é um trabalho de médio alcance que usa magia e lanças ao mesmo tempo. O mágico, que detém o centro do campo de batalha, usa magia e lança ao mesmo tempo para influenciar diretamente grandes e pequenas batalhas. Ganhe conhecimento médio de lanças e magia. Os grupos ocupacionais nos quais você pode mudar de emprego no futuro são desconhecidos. A agilidade aumentará em 2. A magia aumentará em 2. Bruxo raro. Este é um trabalho de longo alcance que pode usar magia negra. A magia negra é um novo nível de magia que subverte completamente o senso comum da magia existente. Por causa do conceito de pedir poder emprestado ao diabo, alguns grupos religiosos sentem forte resistência à magia negra, mas seu poder destrutivo é esmagadoramente maior do que o de outras profissões. Aprenda magia negra básica. A magia aumentará em 4. Eu definitivamente deixaria passar o mago. Quanto mais eu subo, menos posso fazer. Se você brandir uma lança com pouca força ou agilidade, não seria eficiente. No entanto, eu me sentia diferente pelo bruxo. Também era verdade que a estatística mágica de +4 pode ser cobiçada e poderia destruir o senso comum mágico existente. HMM. No entanto, estava um pouco preocupado em como as pessoas sentiriam os grupos religiosos. Se o lugar para onde eu iria depois do tutorial fosse um mundo de fantasia baseado na Idade Média, talvez um grupo religioso maluco formasse uma multidão e me perseguisse. A coisa mais segura para mim em tal situação é, afinal, uma especificação: nível alquimista raro. Alquimista é uma profissão que basicamente estuda a química mágica. Eles estão sempre procurando por novas direções e desenvolvimentos em magia. Magia é magia. Homúnculos alquimia conhecimento e conhecimento básico de alquimia são adquiridos. Depois disso, você pode mudar seu trabalho como um fabricante de drogas, mago da alquimia ou especialista em homúnculos. O intelecto aumentará em 2 e a magia em 2. Mago de fogo, raro. Entre todos os tipos de feiticeiros de propriedade, o poder destrutivo do mago das chamas é incomparável. Este é um trabalho de longo alcance que apoia aliados com forte poder de fogo. Embora consuma muita magia, seu poder de fogo está além da imaginação. Vai surpreender inimigos e aliados. Depois disso, você pode mudar seu trabalho como um mago de explosão ou especialista em magia de bomba. A magia aumentará em 5. Claro, os especialistas em magia de chamas passaram. Não havia espaço para pensar nisso. O fato de ter aumentado a magia em 5 já lhe rendeu pontos, e as palavras de poder de fogo além da imaginação também chamaram atenção. Ele poderia ser usado bem uma ou 2 vezes, e as deficiências eram óbvias, mas de alguma forma parecia que não era ruim no geral. Alquimista. Na verdade, mesmo o alquimista não parece tão ruim. Em primeiro lugar, pode-se dizer que me convinha melhor com alta inteligência do que mágica. Embora minha habilidade de combate parecesse ser um pouco inferior a outras ocupações como especialista em homúnculos, magia de alquimia e algum fabricante de drogas suspeito pareciam ser capazes de preencher minha falta de magia. Uma coisa que pode ser definitivamente excluída é o mago. Todos os outros trabalhos tinham seus próprios pontos fortes e fracos. Achei que seria um pouco mais fácil do que a primeira escolha, então me senti um idiota.
A escolha agora era muito mais importante do que quando eu tinha que escolher antes. Pode-se até comparar isso com a escolha de um curso de graduação na faculdade. Minha cabeça doía com o pensamento de que essa escolha pudesse determinar minha posição no futuro. Claro, não era urgente, então podíamos esperar mais um pouco. Mas entre as numerosas, as preocupações começaram a surgir. Foi quando ouvi uma voz bem ao meu lado. Jung? Ah, sinto muito, Deukegu. Tenho que procurar algo primeiro. Você conseguiu um novo emprego? Sim, embora seja um pouco repentino. Parece que mesmo se você matar o humano, sua experiência aumentará. Não. Eu vi Park Deukegu lutando com suas palavras. Felizmente, ele não pareceu chocado. Eu estava preocupado se ele começasse a pensar em outra coisa, mas, felizmente, não parecia ser isso. Até agora, eu costumava chamá-la de cérebro-músculo, mas agora eu tinha uma segunda dúvida sobre isso. Claro, eles não se limitaram a ele, mas a mim também. Eu estava tentando o meu melhor, mas as memórias de hoje provavelmente seriam inesquecíveis. Deukegu também decidiu aceitar a situação. Ele abriu a boca novamente na tentativa de abafar o silêncio sufocante. Eu não sei se Jung Kyung-sung está seguro. É claro que eles estarão seguros. Kyung-sung, é claro, posso afirmar isso. Como você pode ter tanta certeza? É por causa desse poder mágico. Semelhante. É mais difícil de detectar à medida que a distância aumenta, mas talvez você possa entender até certo ponto se também tiver poder mágico. Claro, isso não significava que eles estavam automaticamente seguros por detecção mágica. Se você fosse pensar sobre suas especificações e tendências, a resposta viria. Um era um regressor e o outro era um mago gênio e um monstro. Eu já tinha certeza de que eles haviam terminado o trabalho e estavam vindo para cá. Como esperado, dei um pequeno passo. Eu pude ver uma figura familiar. Assim que a examinamos mais de perto, admiti que era um pouco fofa vê-la correndo de olhos arregalados, mas não era tão bom ver o sangue em suas mangas. Opa! 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 Seu ato usual de correr até mim e me abraçar com força foi um pouco mais intenso do que o normal. O fato de ela ter energia para se preocupar tanto comigo me fez sentir um pouco melhor. Onde você foi ferido? Você está mal. Você está bem agora. Hugo. Iou Seokuou. Isso. Como essa pessoa ainda. Ele está morto. Que sorte. Não achei que a Ian ficaria chocada, mas foi um pouco desconcertante vê-la aceitar esse fato com tanta calma. Eu não sabia se era uma ilusão ou não, mas ouso dizer que houve uma sugestão de arrependimento. Em vez de perguntar por que ela estava olhando de perto, a cena veio, o tempo todo varrendo a poeira de suas roupas. Irmã, onde você foi? Isso. Sem saber. Francamente, essa conversa parecia idiota no momento. Não me incomodei em tentar contribuir com isso no momento. Por enquanto, eu estava tentando ao máximo não me lembrar do que tinha feito. No entanto, parecia muito rude não reconhecer o que eu havia notado. Com uma cara que demonstrava meu constrangimento, pensei que deveria falar novamente, e abri minha boca. Você foi ajudar Sung, certo? Não, opa. Isso. Não é assim. Não estou muito interessada. Eu só. Não estou preocupada com o Sr. Sung. Você está reagindo de forma mais óbvia do que você gostaria de pensar. Parecia que ela odiava ser mal interpretada sobre suas verdadeiras intenções, mas é claro, não me incomodei em perguntar mais. Estou apenas com tanta raiva. Eu simplesmente fiquei com tanta raiva daquela pessoa. Eu fiz isso sem saber. Na verdade, foi You Seokou quem colocou a espada no navio primeiro, mas Jungaian não viu a cena corretamente. Foi ainda mais impressionante ver o cara que me acertou com o punho e colocou uma adaga nas costas que ousou tentar de novo. Lágrimas começaram a se formar em meus olhos mais uma vez enquanto me lembrava das memórias daquela tempo. Reconhecendo minha expressão pelo que era, Park Deukegu olhou para mim com uma expressão muito envergonhada. Não parecia muito adequado para um gangondo. Eu podia ver sua linha de pensamento clara como o dia. Ele ainda está tentando brincar de médico do amor nesta fase. Não. Acho que você sabe do que está falando, irmã. Na verdade, eu também queria sair correndo agora. Jung, faça isso,
Mas como você pode? HM. Isso é demais. Fico pensando nisso. Irmã, está tudo bem agora, então não chore, não chore. Agora que tudo acabou. Você e seu Jung estão bem, não consegue ver. Puxa. Jung. Como você pode? Meus olhos já estavam inchados. Como isso? Quando vi o cara olhando gentilmente para este lado e pedindo conforto, não pude deixar de rir. Parecia que minha cabeça latejava lentamente. No final, pude ver meus ombros tremerem enquanto abracei a garota levemente de acordo com seu desejo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Opa! Eu não sabia do que ela estava se desculpando, mas continuei a dar tapinhas nas costas dela. Tudo bem. Sinto muito. Opa! Tudo bem. Em vez disso, deveria ter respondido com um agradecimento. Essa sensação era quente ao toque. Me sinto um pouco melhor. Foi quando olhei ligeiramente para Park Deokego enquanto confortava a Yan que vi o cara exibindo um sorriso estranho. Aquele porco. Não importa o quanto eu pense sobre isso, era ridículo. Claro, Jungayan se acalmou e começou a sorrir em resposta. Claro, não foi o sorriso caloroso que veio de me ver com a Yan. É um esquema. Essa sensação sinistra foi semelhante a como me senti quando enfrentei o Seokuo. Que é um casal muito bom, irmã. Gangon amava o Dr. Park Deokego. Eu tinha que fazer algo para tentar ver se meu palpite era verdadeiro ou falso. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.